linda noite possa nos amparar, nos abençoar sempre, cada vez mais. Todos nós que estamos aqui hoje presentes, encarnados e desencarnados, já estamos ganhando bastante, né? Graças a Deus. Aqueles que não puderam vir, que sejam abençoados também diretamente daqui, através de nossas preces. Agradecido por mais esta oportunidade, nessa batalha de a gente trabalhar para a doutrina e para Jesus. Só um minutinho, que eu esqueci minhas colinhas em casa. A cola tem que ser online hoje. Então vamos lá. Natal. Sou eu, né? Não, vai deixar aqui. Natal, tempo de luzes ou de luz? Palestra sobre o Natal. Deus proverá. Em um mês de dezembro, ouvindo a música natalina tocada em um apartamento vizinho, um jovem casal conjecturava, abraçados junto à janela, através da qual podiam ver uma nesga de estrelado firmamento, e permaneciam silentes. A vida não lhes era hostil, compreendiam e, por compreender, não se rebelavam, apenas sofriam. A despensa estava vazia, na geladeira uma única cenoura seria a alimentação do filhinho de 8 meses. Adormecido em bercinho próximo, não havia perspectiva de trabalho, era final de ano. Deus proverá, murmurava ela, beijando a face do esposo. Só espero que não demore muito, respondia ele. Naquele momento o telefone toca. Do outro lado da linha, uma voz jovial convida. Pensei agora mesmo em vocês dois e poderiam vir cear conosco. Estamos sozinhos em casa, os filhos saíram e só voltarão amanhã. Por favor, não recusem. Será um prazer, muito obrigado, disse ele. Também nós estamos sem família aqui. Desligou o telefone, sorrindo, voltou-se para a esposa e disse: vamos? Não posso, respondeu ela. Falta-me uma roupa adequada. Todavia, você irá. Traga-me, pois, alguma coisa gostosa, sei que haverá muitas. Ela ficou só, estava feliz. Preocupava-se com o companheiro que, às vezes, não conseguia digerir as adversidades. Agora ele estaria conversando, esqueceria os problemas por algum tempo e aproximou-se do berço, beijou seu neném e voltou à janela para conversar com o Senhor. Mestre, é o teu aniversário e nada tenho para oferecer-te. Tenho recebido tanto na tua misericórdia que nada posso pedir. Vendo as estrelas, me desperta a certeza de que te encontras entre elas. Que teus olhos vigilantes acompanham os passos de tuas ovelhas, feliz com algumas, triste com outras, mas certo que todas caminham para o redil. Estendo-te a mão, Senhor. Veja, estão vazias, porém trago um coração pleno, repleto de joias que retirei do teu evangelho para repartir com os que desejem conhecer-te. A sinfonia de amor que tuas lembranças despertam na alma há de dar-lhes brilho e beleza, e o meu amor por ti fornecerá a música que os fará cantar em louvor do teu Natal. Uma poesia. As primeiras luzes da manhã abençoavam o dia. Quando ele voltou para casa, estava feliz, sorridente e falava sem parar, espalhando pela sala as dádivas que havia recebido. Imagina, dizia ele, que a nossa amiga sonhou que estávamos precisando de ajuda. Então preparou tudo isso como presente de Natal. Não é realmente um milagre? Sim, ela falou com ternura. Jesus não desampara seus servidores. Esta
é mais uma demonstração do seu amor, mais um milagre do seu Natal. É um texto católico, fala em milagres, ou evangélico, protestante, mas a essência do texto, o que ele nos traz, o que ele nos mostra, é o verdadeiro amor. É justamente, ela se preocupou com as luzes ou com a luz? E a música não foi escolhida por acaso. Música também católica, vocês repararam. Mas tem um papelzinho que eu deixei em cima, esqueci. Ele diz, mais ou menos assim, umas 2 ou 3 estrofes: a cidade enfeitada nos tira a atenção da verdadeira luz. Mais ou menos isso. A cidade enfeitada nos tira a verdadeira luz. Sem críticas, sem colocações maiores, eu esse ano decidi não ver as luzes da cidade. Não fui, não vou. Vou viajar amanhã, quando voltar já não estarão mais aí. Por quê? Porque eu tinha que fazer essa palestra. Então, o tempo das luzes que eu iria ver, ou me preparar para a luz. Então, foi uma questão minha de colocação, porque a gente passa na estrada, já vê bonito, eu não estou criticando, pelo contrário, acho lindo, mas talvez tiraria um pouco o foco da minha atenção no que a gente tem que falar. E aí talvez, na minha concepção, entraria um pouco em contradição. Não critico ninguém, tá? Não estou criticando, pelo amor de Deus. Só uma questão minha de colocação mesmo. Mas vamos lá. Deus proverá. Já li, né, para vocês. Então, Maristela, por gentileza. Há 2000 anos, o amor caminhou sobre a terra. Eu prefiro no rosa. Adentrou o mundo pelas portas da humildade, nas palhas da manjedoura, e dele saiu pelas portas da renúncia e dos sacrifícios supremos, nas madeiras da cruz. Olha que frase. Marli falou semana passada também sobre isso, contou da história. A gente vai só tocar por cima, mas ele entra em nosso mundo, ou melhor, no mundo dele, porque é dele esse planeta, ele é o governador daqui, ele foi o coautor desse planeta com Deus. Entra pelas portas da humildade, naquele cantinho mais humilde. Ele é o rei, ele é o Senhor, mas preferiu nos dar esse ensinamento logo no seu nascimento. Começou por aí, e nas palhas da manjedoura, e dele saiu pelas portas da renúncia e do sacrifício supremo. Quanto ele passou apenas em 33 anos, segundo diz a história, quanto ele passou, o que ele passou, e a sua renúncia no seu último dia, e ainda nesse último dia, perdoando a todos nós que estávamos lá fazendo mal. Estávamos. Nenhum presente exige de nós, senão o coração purificado em nome do bem maior, no altar vivo da alma. Viram o texto? Que a menina sozinha em casa, ela faz aquela oração, ela fala, não tenho nada para te dar, mas o presente eu retirei das joias do seu ensinamento, que é o Evangelho. Olha que texto, né? Então ela fala assim, eu não tenho nenhum presente para te dar. Ele também não exige nenhum presente de nós. O único presente que ele exige de nós é que nós o sigamos, que nós pelo menos façamos aquilo que ele ensinou. E a gente não consegue fazer totalmente. Estava ali sentado pedindo isso a ele, para me ajudar. No altar vivo da alma. Essa é uma frase de André Luiz, infelizmente eu esqueci de pegar o texto do livro, e já fiz essa palestra umas vezes e acabo esquecendo. No mês de dezembro, quando se comemora a sua data natalícia, a psicosfera planetária transforma-se para melhor. Por quê? Por que o planeta transforma somente nessa época? A gente passou uma musiquinha semana passada
que todo dia devia ser Natal. Todo dia é Natal. Todo dia nasce de novo. Todo dia é uma página nova. Todo dia é um recomeço que nós temos a chance de. Só que a gente não percebe. Na correria, né Fátima? Aquela correria de todo dia, nosso, a gente não percebe. Que é um recomeço, que é uma nova página. É o livro da vida que a gente vai virando, vai escrevendo, vai virando, vai escrevendo. E aí lembra lá, São Francisco, Santo Agostinho, que ele falava: pare à noite e reflita o que você fez para ver os erros e acertos. Busque aprender com os erros e não errar mais. Então, nessa época, não é que é porque é dezembro, porque é Natal de Jesus. Não, é porque nós humanos, deficitários ainda na questão espiritual, paramos para analisar, para pensar naquele que nos governa, naquele que nos ama, naquele que não nos veio nos salvar, mas que veio nos ensinar para que nós busquemos essa salvação, que é a nossa elevação espiritual. Então, por isso que o Natal ou o mês de dezembro é essa psicosfera melhorada. Por quê? Essas luzes do Natal, as pessoas saem pensando nas pessoas mais longe, mandam um Feliz Natal. Aqui, acho que só a Lara talvez não se lembre, mas a gente já, antigões, né? A gente, data natalícia antiga, DNA, a gente se lembra dos cartões de Natal, que a gente mandava pelo correio. Coitados dos correios, né? Viviam atabalhados, mas era gostoso quando você recebia um cartão de Natal, não é? Botava na árvore, isso mesmo, legal, muito bem. Então, é por isso que hoje, né, nessa época a gente fica assim. Mas a pequenez humana, a inferioridade dos homens nesse planeta ainda, ela é tão drástica que 2 meses depois a gente joga tudo isso fora com o carnaval. A gente joga tudo isso fora. Aí a psicosfera que fica toda brilhosa, de luz, de luzes, ela fica negra, infelizmente. Quilômetros acima do chão da terra ficam negros, em volta da terra toda. A humanidade torna-se mais compreensiva, a sociedade mais fraterna, a família mais amorável, as pessoas mais afáveis. Acabamos de comentar isso. E as perspectivas fraternais nos relacionamentos exacerbam. É claro que nem tudo são flores. Nós vivemos num momento conturbado em tudo no planeta, né? Então, tem coisas que ainda nos atrapalham. Mas, graças a Deus, a maioria do ser humano melhora nessa fase, nessa época. Ainda que por vezes maculados pelo mercantilismo material reinante. Esse é uma questão ainda complicada. Mas, infelizmente, a gente também não pode deixar de lado certas tradições. Um dia, quiçá, isso vai melhorar, isso não vai ser dominado, porque o comércio vem assim: dia 12 de outubro, dia da criança, chove o brinquedo. Aí acabou o dia 12, no dia 10 já está lá as bruxas entrando. Que coisa interessante isso no Brasil, mas tudo bem. Aí vem a bruxa lá, aí logo depois vem Natal, logo depois vem o Carnaval. É tudo um comércio, infelizmente. E a gente vai nessa onda. Mas muita gente já está mudando, né? Graças a Deus a gente já vai melhorar e está melhorando. Fomentado pela valorização dos presentes materiais em detrimento aos espirituais. Mais uma vez aqui, sem críticas, cada um contempla o seu momento. Cada um está num nível de evolução espiritual. Temos que respeitar isso. Se eu não conseguir alcançar um nível que a Bernadette, por exemplo, já alcançou, eu vou chegar lá. Mas nem por isso ela deixa de me respeitar. E nem por isso eu deixo também de respeitá-la, porque ela é assim. Não é? E todos temos que ser assim. Isso é um coronel Pedro de Almeida Lobo, da Cruzados Militares Espíritas, do Mato Grosso, está numa revista Internacional de Espiritismo, bem antiguinha já. E aí, a nossa luz do momento, né? A luz que nós devemos
ver, ou pelo menos procurar ver. Data festiva pagã da Roma Antiga. Aí a Marli comentou semana passada sobre a questão do 25 de dezembro. Ela colocou pra gente que a data, né, aí vem, ela deu uma explicada lá de Israel e tá tudo ok, né? Fui pesquisar mais a fundo porque eu gosto de ir buscar na história datas. Ela trouxe o que aconteceu. E aí a gente foi buscar por que essa origem do 25 de dezembro para o mundo, principalmente o mundo ocidental. Porque vem disso aí. Assim como o carnaval, assim como outras festas, vem tudo lá da questão pagã da Roma Antiga. Roma Antiga, politeístas. Eles tinham vários deuses. E um desses era o deus Sol, Natalis Solis Invicti, que eles comemoravam o nascimento do Sol invicto. É o solstício. Só que nós aqui no hemisfério sul temos uma data, a Marli falou sobre isso, e no hemisfério norte, que é da linha do Equador para cima, é diferente. Tanto que a gente, por exemplo, quem viajou de navio ou viaja de navio e passa do Equador para cima, você começa a verificar o céu diferente. Por exemplo, não se vê Três Marias. Então tudo lá em cima é diferente, como a Marli falou. Nesse momento o hemisfério norte é gelo, frio, e nós estamos aqui nesse calorão, né? Então eles comemoravam a chegada desse sol, desse verão, através dessa festa aí. Deixa eu ver o que eu tenho mais à frente. Essa festa do Deus Sol foi instituída pelo imperador Aureliano em 274 depois de Cristo. Então Jesus já tinha passado por aqui, certo? Ele instituiu essa festa, ok. E aí, como a Marli até falou na palestra anterior, que está lá já numa página, ela falou assim, mais ou menos, que a igreja, vendo que as pessoas todas iam comemorar aquilo e depois iam para a igreja, como no carnaval, ela tentou pegar essa festa e tentou, vamos entre aspas, evangelizar essa festa para que as pessoas, né, não se ausentassem da igreja cristã, né, porque eles lá eram politeístas. Então a igreja de Roma passa a utilizar para comemorar o nascimento do Cristo. Então já que ele está comemorando o Deus Sol, Jesus é o sol da gente, é o nosso sol, é a nossa luz máxima. Então vamos comemorar nessa época. Estou me atrapalhando aqui, gente, desculpa, tá? Que efetivamente não ocorreu em 25 de dezembro, tá? O primeiro registro de Natal em 25 de dezembro é de 336 a.C. Ele foi instituído no século IV, pelo século IV, 336 depois de Cristo, associando ao nascimento desse rei Sol. Quem instituiu isso na época era o Papa Júlio I. Ele oficializou a data e a celebração então se espalhou pelo Império Romano e a partir dali das suas fronteiras, tornando então oficial essa data que está no próximo coisa. Então eu trouxe nas datas. Não, eu errei ali, tá? Não, eu errei ali. Aqui está errada aquela data ali. Então o imperador Aureliano em 274 instituiu essa festa. A igreja de Roma em 336 depois de Cristo, ela assumiu num primeiro registro como uma lista de bispos, né? Fizeram uma ata. Ela assumiu em 336 essa data de 25 de dezembro como o nascimento de Cristo. E aqui eu já sei o que aconteceu. Eu copiei uma coisa que acabei de esquecendo. E em 529 depois de Cristo, Justiniano oficializou essa data. Então a partir dali foi feito essa questão. Essa data, essa aqui está errado, tá, gente? Desculpe. É que a gente confere e depois passa. Então vamos lá, repetindo. 274, a festa pagã começou, foi instituída. Depois, em 336, um
concílio de bispos oficializou como o primeiro registro que se tem notícia, em 25 de dezembro de 336, oficializou o dia 25 como o nascimento de Jesus. E depois Justiniano, em 529 depois de Cristo, ele oficializou então essa data, e a partir dali vem essa data, ok? Então não se tem nada escrito sobre o nascimento de Jesus, não se tem. E mesmo que tivesse, seria uma data com calendário judeu ou romano, que é totalmente diferente desse calendário nosso, que é o calendário gregoriano hoje em dia, ocidental, que até o chinês é diferente. Alguns símbolos natalinos. Então vamos entender por que nós temos alguns símbolos natalinos, né? Então os pinheirinhos, as árvores de Natal, referência à vida. O pinheiro, ele é tido como uma referência de vida, porque ele é forte, é bonito e cresce e vai crescendo até um dia que ele venha a morrer, né? Mas por quê? Porque é forte, mantém suas folhas sempre verdes, aí que está o interesse, interessante, mesmo no inverno. Então nessa época lá é frio, tem o inverno. Então se coloca uma árvore que não resista, ela iria morrer. O pinheiro resiste, né? Diante da seca ou do inverno. Essa questão da árvore de Natal é uma contribuição alemã do século XVI. Então, a partir do século XVI, que começaram a colocar essas árvores para enfeitar. Nos Estados Unidos tem até uma tradição, até hoje, de que próximo ao Natal eles saem umas plantações de alguns pinheiros para cortar a árvore e que ela resiste durante esse tempo todo para fazer enfeitar a árvore de Natal. Vários filmes a gente vê isso. Estrelas, as estrelas nas árvores indica que ele nasceu e também o caminho aos Reis Magos. Isso aí a gente já tem uma... Assim apontam para a plenitude da sua vida. Presépio, ideia de Francisco de Assis, no século XIII. Então o presépio veio antes da árvore de Natal. As velas ou lâmpadas artificiais simbolizam a luz que veio ao mundo se doar em favor da vida. Essas velas ou lâmpadas é porque antes da gente ter eletricidade, eram pequenas velas que eles faziam, colocavam tipo um copinho e penduravam nas árvores para ficar enfeitada. Então de noite eles iam lá e acendiam essa velinha, né? E com o tempo, com a eletricidade, com as lâmpadas ficando cada vez menores, foram então sendo instituídas esses piscas de hoje em dia. Presentes relacionados, eu estava lendo aquela questão ali das lâmpadas, por que eles inventaram pisca, as luzes ficarem piscando? Porque quando você olha para o firmamento, para as estrelas, às vezes você olha, a sua visão cansa de você ficar olhando ali, parece que elas estão apagando e acendendo, apagando e acendendo. Então, vem daí a questão do pisca. Presentes relacionados com os Reis Magos, por isso que eu falei, é uma das tradições que vai perdurar ainda muito tempo. Simbolizam a partilha de tudo que é bom e que Cristo oferece a todos igualmente. Mas esses significados já estão ou ficaram em segundo plano, pois foram atrelados ao comunismo, ou ao consumo. Ao consumismo, tá? O ser humano, tudo gira em torno desse consumo, do lado material. E a gente foi muito nessa questão. Graças a Deus a gente está melhorando, como eu disse mais atrás. E vamos melhorar cada vez mais. Quando eu vejo alguém falando assim, esse mundo está pior cada vez mais. Não, nós estamos melhorando. Por quê? Existe hoje a guilhotina? Não existe mais. Existe hoje aquilo que se fazia na Idade Média com as espadas? Tudo bem, quando se tem alguém que usa uma faca, uma espada, alguma coisa assim, é porque é um serzinho que ficou lá muitos anos recluso no mundo espiritual e precisou encarnar para melhorar. E aí ele vem com aquela coisa, né? Então já não tem isso tanto. Hoje
há muita extravagância, porque hoje, mesmo as coisas estando caras, nós temos mais condições de compra. Nós já estamos com um poder melhor, por isso que as coisas estão melhorando, mesmo com tudo caro. Mas antigamente, eu me lembro, quando era garoto, às vezes é assim, é uma banana para cada um. Ou às vezes quando não tinha, que tinha que comprar, eu morava no sítio, tinha que comprar porque a banana não estava boa, meu avô falava, ó, metade para cada um, 2 bananas cortava em 4. E ponto. Né? E hoje em dia a gente já não está mais nessa questão. Mas a gente vai lá e estraga. A gente estraga. E dói. Dói ver isso. Uma vez eu vendo um programa de televisão, eles fizeram uma enquete de sair na rua de São Paulo e procurar 4 casas. 4 casas. Classe alta, classe média alta, classe média e a classe mais baixa. E pegava o lixo que estava ali, os restos, né, que eles podiam trazer. Olha, era uma diferença brutal. Brutal. Extravagância. Infelizmente. E eu sempre me preocupei com isso em casa. Olha, na noite de Natal não façam tanta coisa para sobrar no outro dia. Então a gente tem uma regrinha lá, faz pouquinha coisa, porque a gente já viaja no dia 26, sempre a gente fez isso, sempre viajou, né? Então vamos viajar, não vai ter nada na geladeira, não vai sobrar nada, faz pouquinho para a gente só ali e pronto. O impacto econômico e a balança comercial ditam tudo nesse momento. Em todas as festas, né? Em todos os feriados, em todas as datas importantes do calendário. O que diz a doutrina? Então vamos entrar agora, a gente falou um pouco do mundo aí fora, vamos falar um pouquinho do nosso mundo. Há um lado positivo, é aquilo que a doutrina sempre fala. Tem algo de bom em tudo. Lembre da passagem lá de Jesus sobre o bom samaritano? Que ele passa, todo mundo passa, não é o bom samaritano, do cachorro que morreu. Ele passa, todo mundo passa, olha, e Jesus passa, olha, nossa, que dentes bonitos que esse cão tinha. Ele vê algo bom, ele vê algo bonito naquilo que já estava em putrefação. Enquanto que todos achavam aquilo horrível. Então, tudo tem um lado positivo, mesmo no consumismo. Vamos ver? É uma maneira do ser humano, ainda imperfeito, sair de dentro de si. É um momento em que a gente se doa mais para o nosso próximo, mais para o nosso irmão. Então, por exemplo, nos condomínios, quem mora em condomínio, tem lá o livro de caixinha dos funcionários. Alguém vai lá, né, como nós fizemos, doa um presente, alguma coisa para cada funcionário. A pessoa do lixo, alguém, ou é num posto de gasolina que você deixa uma caixinha. Então é nesse momento que você, como está ali, sai de si, você se doa um pouco mais, e aí a esfera melhora, não é? Então a gente melhora muito nesse momento. Dirige-se aos semelhantes com mais carinho, com mais amor, solidariedade e caridade. Lembra que foi falado ali? Tem um lado positivo. Mesmo que a pessoa faça assim, alguém passa por você, Feliz Natal, Feliz Natal. A pessoa se doou mais que você. Você respondeu? Respondeu. Como deveria? Não. Mas tem um lado positivo. Você pelo menos respondeu. Porque tem alguém que vira a cara e sai para lá. Não é? Então o que acontece nesse momento? A gente tem que se melhorar um pouquinho para responder à altura de como a pessoa... Não é? Mas só que hoje em dia, nessa época, é difícil ver alguém, só se a pessoa estiver muito mal, perder um ente naquele dia, ou tiver com algum problema sério, ou alguma coisa aconteceu ali e ele está fora de si. Mas naturalmente nessa época nós nos solidarizamos com todo mundo. Muitas vezes só o fazem nessa data. Muitas vezes, muitas pessoas só dão um bom dia ou falam alguma coisa de bom nessa data. E ainda existe isso. Será isso? Existe. Como existe? Tem muita gente de mal consigo mesmo. Há também o aumento de empregos. Apesar do texto ali atrás ter falado, né, que ele estava desempregado nessa época, mas de tempos para cá, anos para cá, tem ocorrido muitos empregos temporários nessa época. E que, dependendo da situação, muitos, já tem um estudo sobre isso, muitos conseguem se efetivar nesse trabalho.
não é? Porque a empresa começa a crescer e vai aumentando a questão dos empregos, desde que haja um momento propício para isso, naquele local, naquele país. Natal moderno, muitos enfeites, muita comida, muitos presentes. Estamos errados? Não, né? Só quem não tem condições, é claro. Compras, gastos, dívidas. Riquezas do shopping center, uma outra coisa que eu não fiz. Não fui para shopping. Não fui. Me recusei a ir para shopping center esse ano. Dos bancos multinacionais. Quanto? Edson, banco tem a ver com o Natal? Tem. Quantos empréstimos não são feitos para as empresas, para lojistas fazerem as compras para depois pagarem? Eles ganham com isso, com juros que vêm pós-festas. Lojas decoradas, ávidas por vendas. E o aniversariante? Você quer ver uma questão aqui que eu vou voltar? Lojas decoradas e ávidas por vendas. Páscoa. Não sei se ainda está acontecendo, mas eu fazia muito isso para meus filhos. Páscoa. Comprava umzinho para dar. Aí chegava, passava a Páscoa. Na segunda-feira ou na terça ia lá nas lojas americanas. Estava lá, promoção bonita. Um ovo que era, digamos, R$50, estava por 10, só porque estava quebradinho. Eu fazia festa, né? Eu também. Eu gosto de chocolate. Fazia festa. Comprava para eles, comprava que eles tinham brinquedinho e não sei o que eles queriam. Naquele dia o coelhinho não tinha trazido. Depois que eles foram crescendo, foram entendendo, mas fazia isso. Então, as lojas ávidas por venda colocavam aquilo ali para vender, botavam o preço lá em cima. Não conseguia, depois tinha que vender, porque o chocolate derrete, deteriora, estraga, não é? Você vai ter geladeira para guardar isso para quanto tempo? Você vai conseguir vender pelo mesmo preço aquele que danificou, que alguém foi lá, às vezes até de maldade apertou. Tem isso, né? O ser humano ainda aperta o ovo de Páscoa. E o aniversariante nesse caso todo aí? Muita gente esquece. Muita gente esquece. Muita gente. Faz talvez uma prece, uma oração, uma reza, mas esquece. É lembrado no seu dia, na sua noite, onde a gente está reunindo em casa, poucos, 5 pessoas só. O tio da minha esposa, ele é protestante. E aí ele tinha pedido para eu fazer a prece. Eu falei assim, não gostaria de fazer hoje não. Faz você. Ele fez uma prece tão bonita, mas tão bonita, que eu não teria capacidade de fazer uma prece igual aquela. Com poucas palavras, ele fez uma prece muito bonita que emocionou. Eu falei, caramba, amanhã eu vou falar sobre Jesus e eu não consegui fazer uma prece como essa. Interessante. Humberto de Campos, Irmão X, no livro Boa Nova, quem não leu, leia. Narrativa sobre o imperador romano Caio Júlio César Otaviano, 63 a.C. e 14 depois de Cristo, denominado o Augusto Venerável. Aqui nós vamos entrar rapidamente no que a Marli falou um pouco, tá? Então foi na época de Augusto. Ele determinou um recenseamento, né? Aqui ele pede para eu ler o texto aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Recenseamento. Rapidinho, gente. Cai. Durante seu governo, um sentimento de alegria e esperança pairava sobre todos. Esperança e alegria. Grandes artistas de várias modalidades eram incentivados pela espiritualidade superior e contavam com essa euforia, né? Esses incentivos, essas alegrias. Era a preparação para a vinda de Jesus à Terra. A data ali. Segundo Emmanuel, começa aí a maioridade espiritual a maioridade espiritual da humanidade terrestre. Então, por isso que nós colocamos lá nesse livro. Emmanuel fala sobre isso, sobre essa condição de passagem de seres crianças, jovens, para seres maioridade espiritual da Terra. O imperador, ele institui esse recenseamento geral e todos que eram do Império Romano, independente do país, da localidade, tinham que ir na sua região
de nascido para fazer o recenseamento. E então José, esposo de Maria, era natural de Belém, situada na Judéia, região sul de Israel, mas residia em Nazaré, que ficava na região norte. Então ele tinha que atravessar praticamente o país, e não tinha naquela época carroça. Que tinha carroça era rica, tinha que ir no lombo do burrinho. Lá vai Maria grávida, né? Esse território atualmente é a Cisjordânia, Palestina, né? O território palestino, Cisjordânia, 160 quilômetros, é isso que Maria passou, cavalgou no burrinho, tá? 160 quilômetros. Ao chegar em Belém não havia mais hospedaria. Então aí todo mundo conhece, porque a Marli também comentou, né? Maria estava grávida, eles acomodaram-se numa estalagem, né? Passagem conhecida porque não tinha, Marli explicou, não tinha hotel, não tinha lugar nenhum para se acomodar. Mas o interessante era, por que tantas pessoas estavam também naquele local e não puderam ceder um espaço para uma grávida? Hoje em dia isso já seria, né, uma complicação, né? Mulher grávida tem... deixa eu só voltar aqui. Acontece o seguinte: junto com o recenseamento, o imperador também determinou que as pessoas fizessem um recenseamento que exigia prestação de conta do que eles tinham. Então, se eu tenho um rebanho, quantas ovelhas, quantos cabras, quantos bois, quantas vacas, e assim sucessivamente. E declaração de bens. Era o imposto de renda de hoje. Quem tinha mais, pagava mais. Quem tinha menos, pagava menos. E quem não tinha, não pagava, né? Então tinha que contar rebanho, produção agrícola, dimensão da propriedade, tudo isso. Eles estavam preocupados demais fazendo contas. Pagavam pessoas para tentar ludibriar, já naquela época. Tem tudo isso, né? Isso era urgente, era mais urgente. E por que então se preocupar com alguém que estava grávida, que não tinha posses, e que veio só para dizer que nasceu ali naquela cidade e que estava vivo? Só para isso? Não. Eu sou mais importante, vá para lá. Então tudo isso foi direcionado para que Jesus nascesse naquela manjedoura. Os tempos passaram, as contas continuaram e continuam até hoje. E na atualidade as preocupações não são tão diferentes daquelas épocas. As nossas preocupações não são tão diferentes. Vamos lá. Os tempos passaram, mudaram-se os papéis, os legisladores, e a humanidade continua fazendo contas. E hoje as preocupações são um pouco diferentes. Conta-se quanto vamos gastar com as compras de Natal, com os presentes, com a ceia de Natal, com as férias de final de ano, com fantasia de carnaval. A partir de amanhã já estão pensando nessa fantasia. A partir de amanhã. Se já não estão, né? Acho que já até estão. Muita gente já está fazendo a fantasia. E aí a gente se preocupa com essas contas e sempre esquece de todo dia, que todo dia é Natal, que todo dia é dia de luz, que todo dia é de recomeço, como nós falamos lá atrás. Mas depois disso, conta-se como e quanto tempo levará para pagar as contas. Não é assim que acontece? Então, Natal, celebração do aniversário da criatura mais simples e humilde que já existiu. A música falou bastante sobre isso, não é? Marli, vou repetir porque a palestra dela eu gostei, foi como se um pontapé inicial para mim. Então, é a pessoa mais humilde que veio à Terra. Não tem como dizer que não. Ele, tão humilde que é, nos ensinou como ser humildes. Mas nós ainda tropeçamos muito. Nós ainda não conseguimos essa humildade toda. Estamos caminhando, estamos melhorando. Cada dia que passa, a gente vai melhorando. Nunca diga que está piorando, porque o mundo está melhorando. Hoje não temos mais a crucificação em lugar nenhum. Pode ter a cadeira elétrica nos Estados Unidos, né, a eutanásia, outras coisas lá, talvez o enforcamento, acho que alguns estados dos Estados Unidos têm, mas já não tem tantas atrocidades como antes. Ele veio sem luxo. Então o luxo que às vezes a gente coloca na mesa não é tão necessário. Lembra
da página inicial, ela não tinha luxo, ela não tinha o que comer. E as pequeninas coisas que o esposo trouxe da vizinha que sonhou, foi alguém ali, né, e avisou: olha, eles estão sem nada, convide-os. Esse luxo, sem luxo, foi a comida que eles não tinham na mesa. Sem cobiça material, ele cultivou os nobres valores da alma. Então, tudo que nós estamos falando de Jesus, né? O amor pleno, ele é convidado a participar realmente, está bem grande, em vermelho, da nossa festa, da nossa noite de Natal, do nosso dia de Natal. Eu até comentei isso ontem. Foi passar a noite de Natal. Eu acordei, era umas 3h30 para ir no banheiro, coisa de idoso já, né? Acordar de manhã para ir no banheiro, madrugada para ir no banheiro. E meu banheiro dá fundos lá para ir para o Bosque Fundo. E é tão longe, dá uns 5 quilômetros ou mais. Estava um funk com umas palavras tão baixas na noite de Natal. Talvez comemorarem ali, deram Feliz Natal para o outro e tome funk depois. O que adiantou? O que adiantou? Nada é contra, mas na noite de Natal, será que é viável? Será que a festa foi dele realmente? Não foi. Não foi dele. Me desculpe se eu estou sendo crítico demais, mas é verdade. A gente tem que ser. Aos espíritas e adeptos do Natal simples, como foi o de Jesus, lembramos: renúncia às comemorações natalinas que traduzem excessos de qualquer ordem. Então eu botei ali excessos em vermelho, que não fui eu que fiz essa frase. Renúncia não é acabar com a ceia, não, é os excessos. O que se fala ali são os excessos. Preferindo a alegria da ajuda aos irmãos menos felizes, com o louvor ideal ao sublime natalício. Simples. Deus proverá daquela menina, daquele casal. É aquilo. O vizinho dividiu com quem não tinha. Sem excesso, sem luxo, dividiu. Emmanuel. Por isso que eu falei, essa frase não é minha, botei entre aspas, né? Botei os excessos em vermelho ali. Distanciado dos simbolismos e dos rituais religiosos, o espírita consciente deve procurar festejar o Natal todos os dias. Natal é todo dia é dia de Natal. Expressando-se com fraternidade e amor ao próximo. Aquela musiquinha do Alexandre Sampoli de quinta-feira passada diz tudo isso. Não é? Todo dia é Natal. Marta Antunes Moura, do Distrito Federal da FEB. Nascimento de Jesus não é somente a divisão dos principais fatos da nossa história da vida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Nascimento de Jesus não é só isso. Isso é antes, isso é depois de Cristo. Não, não é isso. É como ele veio, com ele veio a boa nova, uma mensagem desafiadora. Então a boa nova é o que nós aprendemos na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus. A nova forma de mostrar o amor. O nascimento de Jesus é a possibilidade da igualdade e da fraternidade entre os seres. Ayrton Paiva Lins, São Paulo, também na Revista Internacional de Espiritismo, de anos atrás. Aproveitemos as comemorações junto à família, os amigos, para fazermos inventário de nossas ações. Não é aquele inventário das contas. Mas que inventário? Perdoamos 70 vezes 7 vezes cada ofensa recebida? Caiu como uma luva. Multiplicamos os talentos que o Senhor nos concedeu? Mensagem do parábola dos talentos. Dividimos nossos recursos extras, sejam quais forem, amparando os necessitados? Adicionamos doses de alegria e entusiasmo ao cumprimento de nossas obrigações? Estamos aqui hoje por obrigação ou por júbilo? Tem alguém por obrigação aqui? Pois é, nós estamos aqui por júbilo. Dedicamos alguns minutinhos, nos 1440 minutos diários, à nossa disposição para leitura e meditação de passagens do Evangelho? Diário? Alguns minutos? Não, né?
Eu falo mesmo, realmente tem dia que eu não nem pego. E tem na mesinha de cabeceira um livrinho desses aí, ó. Mas a gente está com pressa, levanta, vai, estou cansado, vou dormir, esquece. Faz a prece. Jesus me ajuda, Deus me perdoa, Deus me abençoa. Mas é a leitura, que é aquela que edifica, aquela que faz você se revigorar, ou faz você sair, bem disposto para o dia. A gente tem 1440 minutos à nossa disposição todo dia. E ele pergunta: dedicamos alguns minutos à meditação e leitura do Evangelho? Ele falou assim: parabéns, todo dia. Que bom, Guto, parabéns. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Boa. Portanto, não devemos deixar que a euforia e as comemorações se vão e tudo se torne vazio. Não deixemos que a presença de Jesus nem seja notada, ou que se reserve alguns minutos de oração e pedidos, em detrimento de nossos interesses imediatistas. Poucos compreendem por que e para que Jesus veio até nós. O motivo sublime é o amor. Então, o motivo que ele veio para estar conosco é o amor incondicional dele, é o amor real que ele tem por nós. Do alto da nossa pequenez espiritual, não conseguimos dimensionar a solicitude de Jesus por nós. É Natal, é tempo de luz. Façamos do Natal uma festa diferente para a nossa alma, para nós e para o nosso próximo. Somos todos portadores de luz, não as luzes, mas a luz. Vós sois luzes. Só que as luzes que ele fala não são essas luzes da rua, é a luz interior. Que sirvam as lâmpadas das árvores como lembrete dessa nossa luz interior. Luz com L maiúsculo. Luz interior. Façamos brilhar essa luz. José Luiz Condota, Sorocaba, São Paulo, também na Revista Internacional de Espiritismo. Nos diz o Espírito Olavo Bilac que ser cristão é ser a luz do mundo amargo e aflito pelo dom de servir a humanidade inteira. Então, ser cristão é ser luz ao mundo amargo e aflito pelo dom de servir a humanidade inteira. Só que esse ser cristão é ter o Evangelho de Cristo em si e colocá-lo em prática. Porque se formos ler literalmente a frase, nós somos cristãos. Nós pregamos o cristianismo. Pregamos o cristianismo é uma coisa, praticamos o cristianismo é outra. Bem diferente. E o que ele fala ali, Olavo Bilac, que ser cristão é praticar isso, é ser a luz do mundo, é levar esse evangelho para frente. Até poucos minutos atrás eu estava pedindo: Jesus, eu sei que eu ainda não caminho afinco no teu lado, com tudo aquilo que você nos mostra para fazer. Eu sei disso, eu sei da minha condição ainda de imperfeição, mas me ajuda a ser pelo menos essa luz com L minúsculo. Eu estava fazendo uma oração mais ou menos assim ali antes de começar. Então, ser cristão é ser a luz do mundo, amargo e aflito ainda pelo dom de servir a humanidade inteira. Um dia nós chegaremos lá. Então, muito obrigado a todos, muita paz. Espero que a noite de ontem e o dia de hoje tenha sido um dia de reflexão, de agradecimento, de oração, de elevação do nosso pensamento e da nossa condição de cristão para a luz do mundo que é Jesus. E que nós continuemos a espalhar, nem que seja uma luz com L minúsculo, durante esses 300 e poucos dias que virão à frente a partir desse ano novo. Que Jesus possa ver em nós que estamos dispostos a isso. Porque a gente fala assim: Jesus, na nossa prece, Jesus esteja conosco hoje e sempre. Mas Jesus está. Jesus está. É nós que não estamos sempre com Ele. Então a frase aí está um pouco errada. É igual quando eu falo. Quando eu leio assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é essa a frase. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque o nada remete a alguma coisa
material. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele não falta, mas e eu? A ovelha, eu falto com ele? Falto. Eu sou aquela ovelha desgarrada que vai procurar um pasto melhor e cai no abismo. E aí dá trabalho para Jesus, porque Jesus tem que colocar as 99 no cantinho e buscar aquela 100ª que sou eu, que não estou com ele todo dia. Então sejamos aquela uma das 99 ovelhas que está com ele diariamente. Muito obrigado a todos, que nós possamos estar sempre com ele e que ele continue nos abençoando hoje e sempre. Muito obrigado. Cada sentimento de alegria e paz, de amor e de esperança que o Natal nos traz. É Deus que envolve a terra num clima especial, mandando a nós presentes de Natal. Vitrines enfeitadas, brinquedos pelo chão, a cidade iluminada nos tira a atenção do Deus que é a estrela, a verdadeira luz que brilha em nós apenas Jesus. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia e glória ao nosso Salvador nasceu. Vitrines enfeitadas, brinquedos pelo chão, a cidade iluminada nos tira a atenção do Deus que é a estrela, a verdadeira luz que brilha em nós apenas Jesus. Ele não encontrou lugar, não ofereceram hospedagem para ele. Ele teve que nascer na hospedaria, ser colocado numa manjedoura. Ele estava no meio dos animais. Hoje, 2000 anos depois, ele continua batendo a porta de tantos corações, pedindo entrada, pedindo morada. Jesus quer nascer no coração de todos nós. Pode ser simples, pode. Jesus quer nascer no seu coração. Abra a tua casa, abra teu interior para Ele. Ele veio para ser a luz das nações. Receba essa bênção. Povos despertarão. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De Belém.